E aí pessoal, tranquilão? Bom, o nosso vídeo hoje vai ser o seguinte, eu tinha muita dúvida, imagino que várias pessoas têm dúvida, de como que a gente coloca uma aplicação utilizando o OpenJDK e trabalhando com a linguagem FX em produção. Sendo que hoje, dentro da empresa, a gente tem ainda instalado a versão 1.8 do Java e muitas vezes a gente não pode alterar a variável de ambiente para a versão OpenJDK que você tiver aí na sua máquina, versão 17, que é no caso essa que eu vou estar mostrando, tá? Então o que eu faço? Hoje na empresa eu tenho lá o meu servidor, o meu AD e eu tenho diversas máquinas Windows lá, vamos supor 200 máquinas Windows, tá? Dos meus colaboradores. E é justamente isso que eu vou estar explicando. Como que dentro de um servidor eu deixando meu executável e fazendo com que essas máquinas abrem meu executável dentro do servidor sem eu ter que alterar alguma variável de sistema. Tá? Acho que vocês vão gostar. Imagino que muita gente precisa estar tentando entender um pouco porque a gente tem que criar alguns scripts à parte. Tá? Eu não consegui uma metodologia melhor que essa, mas se alguém souber também, pode colocar nos comentários aí. Bom, vou estar mostrando para vocês aqui no NetBeans a aplicação, uma aplicação simples, tá? Apenas para abrir uma tela. O NetBeans está na versão 13. Vou mostrar para vocês aqui as minhas configurações do meu projeto, tá? O JDK 17. A library aqui já estou apontando, tá? Para a versão JavaFX 17 lá, fica na pasta OpenJDK. Eu já estou aqui também apontando a lib e já descrevendo quais módulos que eu vou estar utilizando. Coloquei todos os módulos aqui, apesar de eu estar utilizando um ou dois módulos só aqui. Tá bom? Bom, o projeto vai ser conforme a necessidade de vocês, né? Cada um vai estar montando o seu projeto aí. É apenas um projetinho simples para demonstrar. Aqui eu tenho o main meu, que já está chamando o meu controller e a minha tela inicial aqui, que está amarrado os dois juntos, tá? É uma tela simples, apenas com um label de informação, executando uma aplicação em produção. Vou dar um home run aqui para poder rodar a minha aplicação e vocês vão ver que vai abrir a telinha, beleza? Legal, estou dentro da NetBeans, estou processando. Agora eu quero saber o seguinte, como eu vou colocar em produção? Então funciona o seguinte, imagine que nas máquinas que eu estava falando, meus colaboradores, eu vou criar em cada máquina, das 200 máquinas que eu tenho, eu vou estar criando uma pasta OpenJDK, tá? E abastecendo essa pasta com o JavaFX, com o JDK, as versões, eu vou criar um PowerShell e uma BAT e colocar um atalho, tá? Essa execução de política aqui é apenas uma informação que eu vou estar passando para vocês depois, mas isso não necessita colocar dentro da pasta. E no meu servidor, onde vai estar a aplicação realmente, né? Não vou ficar trocando a aplicação na máquina de 200 colaboradores. Bom, aí eu tenho lá no servidor, tá? Nesse caso eu vou estar apontando para o C executor, mas poderia ser um outro servidor. E vou ter realmente o meu compilado, então vou ter o meu jar e as bibliotecas dele, tá? E vou fazer com que essas informações chamem o meu jar e executem a partir desse JDK, tá? Lembrando que a versão 1.8, às vezes que está instalada na máquina do usuário, tem aplicações de governo rodando, tem outros tipos de aplicações que não tem como eu ficar alterando as variáveis de ambiente para poder executar. E para mim fazer esse abastecimento de dados aqui nas máquinas dos usuários, hoje, na minha empresa, o que eu faço? No meu AD, eu configuro lá uma política que quando o colaborador loga na máquina, automaticamente ele faz análise e copia essas pastas aqui para dentro, caso não tenha. Tá? Então toda vez, vamos supor, assim que vier a versão JDK 18, eu vou colocar nesse script e ele vai alimentar para mim essa pasta aqui na máquina do usuário. Então fica uma coisa fácil para mim estar trabalhando. E conforme eu vou compilando a minha aplicação, eu só compilo dentro dessa pasta onde vai estar no outro servidor. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês os scripts. Então como é que funciona? Eu tendo a pasta SDK aqui, a pasta JDK, né, do JavaFX,
primeira coisa é a BAT. Então, vou dar um botão direito aqui, ó, e vou editar a BAT para vocês verem o comando da BAT, tá? O comando hoje da BAT, vocês vão digitar toda essa estrutura de comando, que nada mais, nada menos, ela vai estar chamando o meu PowerShell aplicação, tá? O nome do PowerShell e o nome da BAT pode ser o nome que vocês quiserem dar, tá? Não necessariamente tem que ser esse nome aqui, foi eu que coloquei por conta. Mas ele está chamando a aplicação PowerShell aqui, tá? Que fica no C da máquina. Aí ele chamando a aplicação PowerShell, eu vou fechar aqui e vou abrir o PowerShell para vocês, tá? Aqui no PowerShell, vocês vão ver o seguinte. Primeira coisa, esse set location aqui, C executor, vai ser o servidor aonde está o meu executável. Então, eu vou, como se fosse setar a locação da execução para o meu servidor, tá? Então, nesse caso, está no C executor, então eu coloquei C executor. Logo abaixo, na próxima linha, a gente tem o seguinte. Primeiro eu vou apontar o meu java.exe, que ele vai estar dentro da pasta JDK17, que é na pasta local do usuário. Aí depois eu vou adicionar o módulo path, que é onde vai estar minhas bibliotecas do Java FX, que vai estar na máquina do usuário também, tá? Depois vou adicionar dentro das bibliotecas quais bibliotecas que eu vou estar utilizando. Nesse caso aqui, eu já aproveitei e apontei todas as bibliotecas, tá? Então, esse add modules aqui, ele vai me apontar todas as bibliotecas da versão Java FX. E depois eu vou dar um outro comandinho em /jar, que ele vai executar realmente o minha aplicação jar, que está lá no servidor, tá? Nesse caso aqui ele está C, executor RCB System FX jar, mas se fosse um servidor aqui, vamos supor que fosse serve underline 01, né? Você colocaria para servidor, para sair da máquina, às vezes a gente tem que colocar //, né? Serve 01 executor, né? Ou C dois pontos, não sei. Isso vai depender da onde tiver a aplicação de vocês, tá? Fez esse script aqui, pode salvar ele, pode fechar. Bom, agora, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um outro RCB System que nada mais é do que o atalho apontando para essa BAT, tá? Porque na verdade o atalho vai chamar a BAT vai chamar o PowerShell e o PowerShell vai chamar o meu executável, utilizando o JDK e o JavaFX que está na máquina do usuário, tá? Essa execução de política aqui de script é o seguinte, às vezes, na máquina do usuário, né, do colaborador, pode ser que ele não deixe executar o PowerShell. Então, para isso, o que eu fiz aqui, no meu caso? Eu setei a execução da política para unrestrito, para ele não ter nenhum tipo de restritividade e deixar executar minha política. Agora, isso aqui vocês vão ter que ver certinho com o administrador de rede de vocês, no caso, se for uma aplicação de rede, né, igual a gente está falando, um servidor e várias aplicações, para que ele execute isso aqui ou por política no AD, né, ou, se possível, não deixar em restrito e melhorar um pouco essa programação aqui, né? Para poder também, porque do jeito que está aqui, ele vai liberar qualquer script executado pelo PowerShell, certo? Mas aí vocês veem com o administrador de rede de vocês. Mas, nesse caso aqui, põe restrito só para testar, tá? Se for na máquina local de vocês, pode colocar restrito. Só para vocês usar, fazer teste, uma máquina virtual, não sei, tá? Então, esse aqui é o atalho. Eu criei apenas um atalho, tá? Esse atalho vai chamar a BAT e ele vai abrir a tela baseada em toda essa estrutura que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou clicar 2 vezes, vocês vão ver que vão abrir a tela minha, tá? Então, tá aqui, minha aplicação tá no ar, tá funcionando, tá rodando. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que 200 máquinas, 300 máquinas, chame a aplicação lá no servidor. E eu apenas altere esse jar meu no servidor toda vez que eu fizer a compilação uma vez só, tá? Mas para isso eu tenho que manter o JDK na máquina do usuário. Eu tentei fazer alguns testes no servidor, não consegui. Se alguém tiver já feito algum teste, quiser postar aí, legal. Mas não deu muito certo os scripts, tá? Dessa forma foi a forma mais
mais fácil que eu consegui tá concretizando essa aplicação aí, fazendo essa aplicação rodar. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado, mas desde quando eu comecei a mexer com a parte de OpenJDK, uma das maiores dificuldades no começo foi esse formato aí, de eu ter que executar uma aplicação, várias máquinas executarem a aplicação e meu jar estando lá no servidor, tá bom? Qualquer dúvida, postem nos comentários aí, a gente tenta ajudar vocês, beleza? Valeu, obrigadão!